principais sermões do ministério de Jesus, suas declarações mais poderosas, o desafio que ele faz ao sistema religioso da época, que culmina ali, né? Tem a última ceia, Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus prega o seu sermão profético a respeito da sua segunda vinda gloriosa. O Senhor Jesus é traído, é preso, é morto, amém? Na sexta-feira de Páscoa, ele é morto e ele ressuscita ao domingo, amém, irmãos? E é por isso que nós, o calendário protestante, temos o domingo como o dia do Senhor, porque foi ao domingo, num domingo, que o Senhor ressuscitou e mudou para sempre a história da humanidade e a nossa história, amém, irmãos? Então hoje, não é um dia mais santo que os outros, amém? Glória a Deus. Não é um dia, vamos dizer assim, mais especial do que outros domingos. O calendário cristão, ele veio sim da igreja católica, por isso que às vezes a igreja protestante não dá tanta ênfase a esses dias. Para nós, né, os crentes reformados, o dia sagrado mesmo, e sagrado, santo, é o oposto de comum, amém? Significa um dia separado, distinto, é o dia de domingo que nós reservamos para o Senhor e para estarmos em comunhão. Entretanto, a gente pode usar sim esse calendário como um meio pedagógico, amém? Por isso também que você está com esse... Levanta seu raminho aí, glória a Deus, essa é a hora da foto conceito aí, não sei se tem alguém aí. Vamos ter outra oportunidade. Mas, deixa eu te falar algo, esse raminho não é ungido, amém, irmãos? Ou não, amém, não sei, né, que você esperava. Ele não tira mal olhado, tá bom? Ele não expulsa demônio e nem vai te fazer mais próspero. Ele é só um pedaço de árvore cortada, aleluia. Mas ele está aqui porque a gente se lembre, amém, dessa passagem bíblica. E a gente trouxe para que você essa semana leve para sua casa, amém? Coloque na sua porta, amém? Como eu disse, não vai expulsar nenhum demônio, nem nada disso. Mas coloque lá para uma função de memorial e de pedagogia, amém, irmãos? Amém, irmãos? Que já que nós, né, tradicionalmente lembramos desses dias, vamos fazer com que esses dias sejam diferentes no seguinte aspecto. Vamos fazer com que essa semana seja uma semana que nós vamos meditar no calendário de Deus, amém? Que nós vamos trazer a memória que numa semana como essa, o Senhor Jesus estava redimindo o seu povo e mudando a história da humanidade. Glória a Deus. Então que você use isso para se lembrar do que nós vamos falar hoje, que você use isso para ler. Eu aconselho que você leia aí de Mateus 21 até 28, que vão ser mais ou menos os mesmos dias dessa semana. Amém? Glória a Deus, irmãos? Quantos estão comigo? Então a função disso aqui, diga assim, é pedagógico e memorial. Amém, irmãos? Por isso que é de graça, né? Se fosse ungido, estava a gente vendendo, né? Mas não. Glória a Deus. Vou deixar aqui. Amém? Vamos abrir então nossas escrituras. O Diego leu aqui. Inclusive, não sei se você já se perguntou, pastor, por que tem quatro evangelhos que falam basicamente a mesma história? Você já se perguntou isso? Você termina de ler Mateus, aí você lê Lucas, parece que está lendo quase a mesma coisa, né? Só parece mesmo, mas não é a mesma coisa. Amém? O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, amém? Porque eles são evangelhos mais parecidos entre si, enquanto o Evangelho de João, embora também ilustre histórias que estão nos outros 3 evangelhos, o Evangelho de João tem algumas histórias que só ele tem, amém? Por isso que ele não é chamado de sinótico. Mas o pastor Diego leu aqui o que Mateus registra sobre a entrada triunfal de Jesus, amém? E essa é uma das passagens que os 4 evangelhos faz questão de relatar. Por quê? Porque é um evento de extrema importância. É um cumprimento profético das antigas escrituras que haviam sido profetizados séculos antes de Jesus. Estava acontecendo, marcando o início da redenção que Deus tinha planejado desde antes da fundação do mundo. São eventos extremamente importantes e é por eles que nós descansamos e temos esperança. Glória a Deus. Então, dê a sua atenção a isso. Eu vou ler a versão de Marcos. Você vai ver que é bem parecido com o que o pastor Diego já leu. Mas vamos ler a versão de Marcos. Eu ia ler de Lucas, mas mudei de ideia. Então, Marcos 11. Amém? Quando você achar aí, fique de pé aí com a sua Bíblia.
né, para que tenhamos esse momento aí de reverência à palavra do Senhor. E vamos ler juntos Marcos, capítulo 11, verso 1 ao 11. Quem achou, diga amém. A minha versão, irmãos, se for projetar, é a NAA, tá bom? Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês. Logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Diga assim: ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, responda: o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora da rua e desamarraram. Alguns que estavam ali reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, irmão, significa salva-nos, Senhor, por favor. Amém? Então ele está dizendo: salva-nos, Senhor, por favor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém? Fecha seus olhos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela sua santa palavra, pela comunhão dos santos que está sendo promovida aqui pelo teu Espírito, Pai. E nós pedimos que o teu mesmo Espírito nos traga revelação, nos traga sabedoria. Como nós cantamos aqui, abra os nossos olhos para que possamos ver, Deus, aquilo que ainda não enxergamos, aquilo que ainda não compreendemos, para que possamos viver conforme a tua vontade, cumprir, Deus, a nossa santa vocação de sermos a imagem e semelhança do Senhor, aonde estivermos, para que o reino do Senhor seja estabelecido em nós e através de nós. Que nada, Senhor, possa nos distrair essa noite, mas que seja tudo para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podem se assentar. Nós acabamos de ler aqui, é chamado pelos teólogos de a entrada triunfal. Mas hoje eu também quero meditar com os irmãos num paradoxo que há nesses textos. E nós podemos chamar então de a entrada paradoxal também, porque nós vamos entender que existe aqui uma dinâmica acontecendo entre o Deus soberano e a sua soberania e a sua vontade sendo feita versus o entendimento e a expectativa dos homens. Como os homens enxergavam aquilo, como eles interpretaram aquilo que era que Deus estava fazendo naquele momento. Amém, irmãos? Então, tenha em mente o que eu disse para vocês. Esse paradoxo da entrada triunfal, né? A última ceia, o julgamento, a crucificação, os sermões que Jesus dá essa semana são todos proféticos. Amém? Diga assim, proféticos. Glória a Deus. E sabe uma coisa complicada sobre as profecias? É que nós muitas vezes confundimos profecias com uma mera previsão de futuro. Mas profecias são muito mais do que revelações sobre o futuro, são revelações sobre coisas eternas. De modo que, se nós olhamos com os nossos olhos, se nós interpretamos com os nossos moldes, segundo as nossas expectativas, nós vamos ter problemas. Nós não vamos entender o que Deus está fazendo. Por isso que é muito oportuno que nós cantamos, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos ver o que Deus está fazendo, o que Deus fez nessa passagem. Tal como aquelas pessoas que pareciam estar entendendo o que estava acontecendo. Tanto é que elas viram Jesus entrando. E elas estavam citando um versículo bíblico que nós vemos aqui. Eles estavam citando um salmo que canta, na verdade é o texto de Zacarias, né? Hosana nas maiores alturas. Bendito que vem o nome do Senhor, é um salmo também. Então, para quem lê, parece que eles estavam entendendo, eles estavam reconhecendo Jesus. Nós vamos perceber que, na verdade, eles não estavam compreendendo realmente o que Deus estava fazendo naquele dia e naquela semana. Mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Amém, irmãos? Então é interessante, né?
Eu estava, inclusive, vendo, quem assistiu o episódio The Chosen dessa passagem? Vocês assistiram? Acho que é da temporada anterior, né? E o episódio começa com uma procissão exatamente igual a essa entrada de Jesus, só que é o rei Davi. Amém? Glória a Deus. Então, ali para mostrar de que aquilo era algo muito comum, quando um rei estava fora do país, estava ali lutando uma guerra em nome do seu país, e ele voltava, e antes de voltar ele enviava mensageiros dizendo: o rei venceu, o nosso rei venceu e ele está retornando. A isso é que veio a origem da palavra evangelho. Significava a anunciação da vitória do rei. Era uma boa notícia à nação. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então ela mostra o rei Davi voltando, e a cena, eles fazem questão de mostrar que era bem parecida. Os raminhos, a alegria do povo. O nosso rei voltou, o nosso rei conquistou, o nosso país é vitorioso. Só que é muito paradoxal, porque as pessoas, embora reconhecessem aquilo de Jesus, a de Jesus foi um pouco diferente. Davi volta com um exército de cavaleiros vitoriosos e fortes. Davi volta com uma coroa, montado no seu cavalo, estandartes. E Jesus volta num jumentinho. Parece que o povo está entendendo, né? Porque eles falam ali, eles clamam. Mas na verdade, eles criaram uma expectativa ali no coração deles. Eles esperavam que depois daquilo alguma coisa acontecesse. E é isso que nós vamos ver essa noite, amém? Glória a Deus. Então eu quero meditar com os irmãos essa noite de que nessa história, em tudo que aconteceu no ministério de Jesus, especialmente essa semana, existe uma soberania de Deus guiando todos os fatos. Existe uma vontade de Deus que havia sido predita pelos profetas, que estava se cumprindo ali naquele momento. Coloca o primeiro projeção para mim, por favor. Das coisas que são 3 pontos que eu quero meditar. A primeira é essa aí mesmo, a iluminação divina na mente de Cristo. Diga assim, iluminação divina na mente de Cristo. Era como o Deus estava guiando os passos de Jesus, dando a ele revelação das coisas que ele tinha que fazer, aonde ele tinha que ir, como ele devia falar, para que tudo se cumprisse conforme a vontade de Deus. E tudo começa com Jesus, como nós lemos, instruindo seus discípulos para encontrar lá o jumentinho amarrado, um jumentinho que nunca foi montado antes, mas que estava lá exatamente como Jesus tinha falado. Os discípulos chegam, ele está lá, amarradinho, está lá os homens, quando eles vão desamarrar, está lá os homens falando exatamente: não, o que vocês estão fazendo? E o Senhor Jesus responde: não, e os discípulos respondem: não, é porque o Senhor pediu. Imaginou você estar lá no shopping, entrando no seu carro, e aí tem uma pessoa lá abrindo a porta, entrando no seu carro: o que você está fazendo com o meu carro? Não, é que o Senhor pediu para levar. Então tá bom, então pode levar. Mas depois eu trago de volta. Que bom, né? É estranho, vocês não acham, não? Pois é, mas mais ou menos isso que aconteceu. As pessoas deixaram. Soberanamente, o Senhor teve uma iluminação a respeito desses eventos. Então, eu quero meditar com os irmãos aqui na maneira como o Senhor Jesus, como ele sabia que aquilo ia acontecer, como aquilo estava lá. Isso nos leva a meditar no processo de encarnação. Quero que os irmãos prestem atenção no que eu estou falando, porque durante a história da igreja, houve-se muitas heresias a respeito da encarnação. Há pessoas que não creem, porque elas não conseguem entender um pouco desse mistério, e é um mistério até hoje, mas fato é, Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Diga assim, 100% Deus e 100% homem. Ou seja, irmãos, apesar de o Senhor Jesus ser 100% Deus, naquele momento ele estava esvaziado de poder. Então ele não sabia daquelas coisas pelo fato de ele ser Deus. Ele sabia daquelas coisas porque ele era uma pessoa que era guiada pelo Pai e pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Tal qual é como o Senhor havia criado para ser. Com Adão. O Senhor Jesus fala: você terá domínio sobre todas as coisas. Todos os dias Adão se encontrava com o Senhor, houve a queda, aquilo se rompeu. Mas Jesus estava ali restabelecendo o propósito da criação do homem, mostrando como era o homem segundo a vontade de Deus. E o homem segundo a vontade de Deus era um homem que se retirava para orar. Se retirava para estar sozinho com o Senhor a fim de receber iluminação, revelação, ser guiado por Ele. Algumas pessoas não entendem por que Jesus ora. Por que Jesus orava se Ele era Deus? Ele era um doido no mato conversando com Ele mesmo? Como é que era isso? Sim, irmãos, Ele era Deus, mas Ele também era homem. Então Ele dependia de Deus. A palavra de Deus diz em Filipenses que Ele, sendo Deus, se esvaziou da sua forma de Deus e se humilhou, se tornando
homem. A palavra de Deus diz, isso pode parecer tão heresia, mas segura a onda aí que eu vou explicar. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, em questão de poder, tinha menos poder que o menor anjo, que o menor demônio. Porque a palavra de Deus diz que ele foi feito menor do que os anjos, quando ele virou homem. Mas, pastor, Jesus fazia lá um monte de coisa em poder, mas não era o seu poder de Deus, era o poder do Pai, que estava na sua dependência, atuava através dele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém, irmãos? Então ele era 100% homem e dependia de Deus. E é interessante também a gente pensar no fato de que muitas vezes a gente pensa que ser Deus está relacionado única e exclusivamente às suas capacidades. Óbvio, faz parte o poder de Deus, a sua onipotência, a sua onipresença, saber de tudo. Isso é único e exclusivamente de Deus. Mas como Jesus não tinha isso e ainda era Deus? Talvez esses atributos não sejam a principal característica de Deus. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que o Senhor também diz que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, entretanto Ele não nos entregou o seu poder? Quantos já pararam para pensar nisso? Ora, como que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, entretanto não tenho as capacidades de Deus? É porque o ser Deus, a essência de Deus, não está tão ligada assim ao que Ele pode fazer, mas está ligada a quem Ele é. A essência de Deus não é traduzida pela sua capacidade, o seu poder, mas é traduzida pelo seu caráter. É traduzido pela sua essência, o seu espírito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então quando nós somos representantes de Deus, não significa necessariamente que Ele vai nos entregar poder para fazer milagres o tempo todo. Mas significa que Ele quer que expressamos o seu caráter através do seu espírito. Jesus era 100% Deus, porque Ele era a exata expressão do caráter de Deus, apesar de também ser 100% homem. Significa que nós cumprimos o nosso propósito quando nós nos libertamos de expectativas de receber o poder de Deus, para viver e conhecer a vontade de Deus e ser exatamente como Ele é. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso já é uma lição que traz para nós. Então Jesus tinha aquela iluminação? Tinha, mas é porque Ele tinha uma vida de oração e de dependência do Pai. É por isso que Ele diz que as obras que Ele fez nós também poderíamos fazer. Porque nós também somos homens como Ele é. Obviamente, irmãos, obviamente Ele era distinto. Ele era um homem distinto. Porque Ele foi o único homem sem pecado. Então, mesmo os apóstolos faziam o que Jesus fazia, muitas coisas, né, milagres também, mas ninguém fazia como Jesus, isso é óbvio. Ninguém fez com tanta intensidade e com tanta quantidade como Jesus fez. Quantos já leram lá no Evangelho de João, e João fala assim, que se fossem escrever todos os milagres que Jesus operou, não tinha espaço no mundo para caber os livros. Eu fico imaginando assim, né? Não deve ser literalmente, mas ele quis dizer que era muita coisa, que não dava para registrar, né? Ele fez coisa demais. Eu nunca vi ninguém fazer nada, eu sou crente desde pequeno, eu estou na igreja aí, no meio dos crentes, e vai em encontro, e vê um monte de coisa, mas eu nunca vi nada parecido com o que Jesus operou. E quando eu ouço falar que alguém fez, eu fico um pouquinho desconfiado, mas aí sou eu, tá? Você pode crer, se você quiser. Quando vê um povo adivinhando CPF, eu falo, tá bom. Tá bom. Mas fato é, Jesus era único. O que Ele fez foi único. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A lição que fica para nós é que a soberania de Deus, que guiava Jesus, também pode e deve guiar os nossos dias. Amém, irmãos? Então Jesus operou grandes sinais para que a vontade de Deus fosse estabelecida como fora profetizado. Diga assim, o Pai iluminava a mente de Jesus e o guiava todos os dias. Amém? Deus ia guiando os passos de Jesus, direcionando os seus passos, iluminando a sua mente, para que ele pudesse enxergar e ver qual era o próximo passo da etapa da redenção que haveria de ser cumprida. E a gente poderia citar aqui vários exemplos para edificar o nosso coração. Quando se lembra daquela passagem que Jesus vê Nataniel, e ele nunca viu ele na vida, ele fala, Nataniel, eu te vi o dia que você estava debaixo lá da figueira. E ninguém sabe de que Jesus estava falando, mas fato é que ele acessou ali, vamos usar uma palavra, acessou uma chave ali no coração de Natanael, que ele falou, você é o Cristo. Ele viu alguma coisa que só ele sabia, provavelmente, talvez ele não tenha contado para ninguém. Alguns acham que foi o dia que ele nasceu, ou o dia que ele fez uma oração, né? O The Chosen fala que é o dia que ele fez uma oração lá,
de frustração. E Jesus fala, eu te vi esse dia. Seja lá o que for, era a mente de Jesus sendo iluminada. Jesus não era onisciente, mas o Pai o iluminou a fim de que ele tivesse aquele encontro. Também aconteceu lá com a mulher samaritana, vocês já leram. Jesus conversa com ela, fala, cadê seu marido? Ela fala, não tem, não. Pelo menos nisso você falou a verdade, né? Porque na verdade você tem 5 maridos. E ela fala, nossa, eu vejo que o senhor é profeta. E depois ela fala, gente, vamos lá ver Jesus, porque ele olhou para mim e falou das coisas que eu vivi. Iluminação da mente. Só que para que Jesus teve essas iluminações? A fim de ele ter encontro e edificação das pessoas. Aí sou eu. Nós cremos aqui nessa igreja, amém? Se você vê aqui na membresia, você vai ver que nós somos continuistas. O que é continuista? Nós cremos que os dons do Espírito ainda se manifestam. Amém, irmãos? Que Deus ainda pode usar. Amém? Eu creio nisso. Mas eu também creio que nós precisamos também ser libertos da dependência de que apenas quando essas coisas acontecem é que Deus está agindo. Nós precisamos enxergar a espiritualidade em momentos que nós estamos na mesa compartilhando a palavra de Deus. Talvez seja até mais espiritual do que os dons operando. Eu creio que dons são para incrédulos, irmãos. Aí sou eu, tá bom? Eu creio que dom é para incrédulo, que não crê, e que precisa de acontecer alguma coisa para que os olhos sejam abertos da sua cegueira. Mas quantos já viram o Senhor? Quantos já viram o Senhor? Amém? A palavra de Deus diz que se você bebeu do Senhor, você nunca mais teria sede, necessidade, carência, de comprovação de coisas, porque a fonte da fé agora estaria dentro do seu coração e ela ia transbordar para outras pessoas. Significa que você não tem mais sede de milagre para crer. Deus entregou a fé e essa fé vai transbordar para fora para matar a sede de quem ainda não bebeu. Amém, irmãos? Significa que você já viu a Deus. Eu acredito que às vezes não acontece aquilo tantos dons porque só vem crente. Talvez aconteça o dia que viu um incrédulozão em um coração duro, aí Deus resolveu fazer algo. Porque eu acredito que os dons sejam para ele, para quem não crê. É por isso que a gente ouve falar mais de manifestações acontecendo em lugares onde não tem o evangelho. Você já ouviu falar? Tá lá um missionário. Muitas vezes um missionário vive no sobrenatural que a gente não vê aqui. Por quê? Porque há necessidade. Talvez aqui não há necessidade. Talvez a única necessidade aqui é termos olhos abertos, é abrir as nossas escrituras e deixar Deus falar conosco, nos amadurecer, irmãos. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém? Então Jesus era usado porque o coração daquelas pessoas naqueles tempos era duro. Eram duros, amém? Mas também porque ele era um homem sobremaneira e aquilo ali também fora profetizado uma série de fatores. Quantos estão me acompanhando, amém, irmãos? Glória a Deus. E existem diversos fatos, né? Também é incrível como o Senhor Jesus teve a sua mente iluminada, porque ele precisava pagar o imposto de renda. Está chegando aí abril 31, né? Glória a Deus. Então Jesus tinha que pagar o imposto de renda, e o Pedro estava preocupado, agoniado. Jesus, não, Pedro, fica tranquilo. Na verdade, eu nem tinha que pagar esse imposto, porque eu sou dono de tudo, mas vamos pagar para esses homens ficar tranquilo. Vai lá, pesca um peixe, na boca do peixe vai ter o dinheiro lá do meu imposto, Senhor, você vai lá e paga e larga de ficar agoniado por causa de dinheiro. Glória a Deus. Vai lá e paga esse imposto e vai dormir em paz. Como é que ele sabia que naquele peixe específico, será que a moeda apareceu lá, ou esse peixe engoliu a moeda 2 anos atrás, e Jesus sabia que Pedro ia pescar ele? Sei lá. Mas isso mostra a soberania de Deus agindo em cada detalhe, iluminando Jesus como homem. Você também pode ter a sua mente iluminada, se você decidir viver o calendário de Deus. Amém? Glória a Deus. É como se Jesus acordasse e falasse, Pai, eis-me aqui. Qual é a profecia do Antigo Testamento que nós vamos cumprir hoje? Amém? O que será que nós vamos cumprir hoje? Tem aquele texto lá que fala que os leprosos seriam purificados. Então hoje é dia de curar um leproso, glória a Deus. Está no seu calendário hoje curar 10 leprosos. No outro dia lá, Jesus acorda. E aí, Pai, qual que é a profecia que nós vamos cumprir hoje? Qual que é a sua agenda para mim hoje? Eis-me aqui, eu vim aqui para isso. O que mata a minha vontade, minha sede, minha fome é fazer a tua vontade. Qual é a tua vontade para mim hoje? Seja honesto, quantas vezes nós já fazemos essa oração durante a semana? Amém, irmãos? Jesus era iluminado porque ele tinha interesse de viver o calendário de Deus todos os dias. Amém, irmãos? Nós também podemos viver assim. Ele diz que nós poderíamos fazer as mesmas obras que ele e obras maiores. Até hoje eu não entendo muito esse texto, porque até hoje parece que eu nunca vi, mas ele disse. Então talvez eu que não esteja entendendo. Mas se ele disse, então vamos viver como ele viveu.
Vamos fazer a vontade do Pai. Vamos fazer com que isso seja um interesse maior no nosso coração. Vamos fazer com que as nossas reuniões sejam reuniões não para receber o que não temos, mas para recordar daquilo que recebemos e o que nós podemos ofertar no dia de amanhã. Para que a vontade de Deus seja feita. Que não seja culto de cobiça, onde você vem entregar algo para que o Senhor Jesus te recompense. Irmão, você só entrega porque você recebeu antes. Então você já é abençoado. Fala amém. Amém? Se você entrega é porque você já recebeu. Se você não tivesse o que entregar, é porque você não tinha recebido, mas você recebeu. Glória a Deus. Você entrega seu tempo porque Deus te deu tempo. Você entrega recurso porque Deus te deu recurso. Você entrega conhecimento porque Deus já te deu conhecimento. É o diabo que nos convenceu a sermos carentes e entregar para receber o que não temos. Mas diga assim, tudo já nos foi dado. Nós só precisamos de revelação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Então Deus soberanamente está guiando ali todos os passos de Jesus. Tudo isso, irmãos, para nos ensinar que Deus, diga assim, Deus tem um controle sobre todas as coisas. Ninguém, nem nada governa os acontecimentos da nossa vida. Isso precisa, irmãos, todo mundo que tem a mínima fé naquilo que o Senhor Jesus ensina, o mínimo contato diário com o que Ele diz, precisa viver em paz. Amém, irmãos? Por que eu pedi para a Ari colocar esses raminhos aí? Para que durante a semana você encha o seu coração daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é louvável, daquilo que há de boa fama, para que a paz do Senhor esteja com você todos os dias. Sabe por quê? Nós falamos aqui um tempo atrás sobre ansiedade. Quem estava aqui? E nós vimos que a ansiedade é uma evidência da nossa incredulidade. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes a fé foge do coração, porque no nosso coração não está aquilo que Deus diz, mas está a notícia que você viu, a desesperança da política brasileira, a corrupção, a maldade, o assassinato. Aquilo está preenchendo o nosso coração e não a palavra de Deus, e a fé só pode vir da palavra de Deus. Então ela precisa estar no nosso coração. Nós precisamos alimentar o nosso coração, e não tem que ser só essa semana, tem que ser todos os dias. Nós não vivemos em paz porque nós não guardamos o que Deus diz. E é por isso que nós não cremos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém, irmãos? Ninguém governa a sua vida em coisa nenhuma. Deus governa sobre tudo e todos. Aquele governo que está lá corrupto, bandido, Deus deixou. Por quê? Não me pergunte, eu não sei. Mas Ele deixou, porque a palavra diz que toda autoridade procede de Deus. E Deus que levanta os governantes e tira na hora que Ele quer. Então você não precisa desesperar. Amém, irmãos? Não tem condição, irmãos. Deixa eu falar um tempo, vocês não têm condição. Nós que falamos que cremos nessas palavras, ficar todo dia desesperado com agenda comunista, com, como é que fala? Illuminati, conspiracionismo, Terceira Guerra Mundial, bomba nuclear, vai acabar tudo, vai cair um meteoro. Já viu gente que vive ansioso com isso? Talvez seja até eu e você. Mas a palavra de Deus diz que Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele vai decidir o dia que vai acabar tudo, Ele que vai decidir, sabe, o que tem que acontecer, o que não tem que acontecer. E o próprio Jesus diz que a gente teria aflições, mas Ele também diz que estaria conosco todos os dias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a gente precisa, entendendo essa soberania de Deus, ter uma caminhada de fé. A gente precisa aprender a sorrir glorificando a Deus pelos dias bons, pelas dádivas que recebemos, amém, irmãos? Mas a gente também tem que aprender, nós precisamos glorificar a Deus no dia do choro, no dia que a mesma dádiva que Ele deu, Ele tomou. Em todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que nós não precisamos viver ansiosos, porque seja que amanhã pode ser um dia bom ou um dia ruim, não interessa, Deus estará comigo e Ele me dará forças para passar por aquilo, eu não preciso temer nada. Porque Ele é soberano e Ele governa todas as coisas. Até mesmo se o diabo te tomou algo, é porque Deus deixou. E porque Ele está trabalhando e edificando o seu coração. Amém, irmãos? Vocês já leram a história de Jó, né? Quem foi que falou pro diabo, vem aqui, deixa eu te falar um negócio. O que você anda fazendo? Tô dando umas voltas aí. Você já viu o Jó lá? Você já deu uma olhada no Jó lá? Já vi. Ele é bom, né? Um servo bom e fiel, né? Mas é porque ele tem muita coisa. Não, então tira dele. Por que Deus fez isso? Porque Ele é Deus.
E Jó ficou questionando. O livro de Jó todo, eu acho um livro difícil de ler porque são orações assim de dor, mas são orações de questionamento. Por que você fez isso? Como se Jó estivesse perguntando, por quê? Eu era o seu melhor servo. Esses dias eu vi um apóstata aí da internet falando, Deus pegou seu melhor servo e tirou tudo que ele tinha. Sei que Deus é esse, é um Deus soberano. E o próprio Jó falou assim, eu disse coisas sobre o Senhor que eu não entendia. E por isso eu me humilho no pano de saco e pó e cinzas. Porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Hoje eu entendi isso. Amém, irmãos? E aí hoje eu consigo te ver, não só de ouvir falar, mas meus olhos te viram. Meus olhos foram abertos. Tenha seus olhos abertos. Deus governa sobre todas as coisas. Quer achemos essas coisas boas ou ruins. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que o seu coração encontre descanso nessas coisas. Lá em Jó 38, 4, 5, depois que Jó tanto lamúria contra Deus, Deus responde para ele, onde é que você estava quando Deus lançou os fundamentos da terra? Responda se é que você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Quem estendeu uma linha de medir sobre ela? Jesus está falando, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Eu sou Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Amém, irmãos? Nós precisamos encontrar descanso nisso. Ou assumir que não cremos em Deus. Uma das duas coisas. Quantos estão aqui comigo essa noite? Amém? Segunda coisa que eu quero falar, pode colocar aqui, que é a soberania de Deus no cumprimento das promessas, amém? Das profecias, né? Melhor dizendo. Para que a gente possa meditar também na soberania de Deus agindo. Deus estava ali coordenando coisas profetizadas há séculos antes. Quando você vai ler, quando já leram livros sobre de apologetas, né? São pessoas que fazem defesa da fé. Pessoas que trazem dados científicos para explicar que a Bíblia se comprova. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de interesse, o próprio C.S. Lewis, que era um ateu, que combatia a fé, um dia ele falou, vou ler essa Bíblia, eu vou desmontar essa Bíblia inteirinha, porque ele era o maior literário da época, um dos maiores do século XX. Ele vou ler essa Bíblia e eu vou provar a fraude que ela é, com todo o meu conhecimento. Quando ele terminou de ler, ele se ajoelhou e falou assim, não tem como um homem ter escrevido isso aqui. Só pode ter sido Deus. É um livro extremamente coerente. Vários autores diferentes, de várias épocas diferentes, que nunca se viram, que nunca conversaram entre si, falando a mesma coisa, e uma coisa que um disse se cumprindo na boca de outra, e historicamente se comprovando. É comprovado aí pelas datações de carbono, de textos antigos encontrados, que o Salmo foi escrito na época que provavelmente a gente estava falando aqui que foi escrito mesmo. O que bate de que aquela profecia foi escrita antes do acontecimento. Mesmo que uma pessoa seja ateu, qualquer um que estudou a Bíblia sabe que ela é extremamente coerente. Mesmo que ela não creia. Ela vai ter que admitir isso, se ela tiver um pouco de honestidade. Tudo isso para que a gente, irmãos, entendesse que Deus estava governando a história. Diga assim, Deus tem um controle de absolutamente tudo. Amém? Segunda coisa, toda a história da humanidade tem um protagonista. Diga assim, o Cristo de Deus. É tudo sobre Ele. Amém, irmãos? Não tem ninguém tomando o protagonismo de Jesus na história. Toda pessoa importante que já passou nessa terra, toda figura histórica que pisou aqui, que fez grandes coisas aos nossos olhos, são coadjuvantes da história de Deus. Cristo é o protagonista. Toda a história está correndo para culminar nele, porque é tudo sobre Ele, dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Quando já leram em Apocalipse, João tem uma revelação lá de um livro que ninguém podia abrir. E João entra em desespero, fala, porque não tem ninguém digno no céu, nem na terra, nem debaixo da terra para abrir esse livro. Mas se o Cordeiro era digno e Jesus foi, tomou aquele livro, rompeu os selos. Ali tem duas interpretações, ou aquele provavelmente está fazendo uma referência ao livro de dívida do pecado, e Jesus era o único que podia nos redimir. Mas também há uma linha que pensa, que diz que aquilo era o livro da história da humanidade. E Jesus é o único com autoridade para abrir e deixar a história tomar o seu curso. Jesus tem autoridade sobre todos os acontecimentos da história. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu não sei se vocês também, quem estava aqui quando nós falamos sobre a predestinação, não é? Sobre a eleição. E nós falamos lá que apesar de Deus ser soberano, obviamente nós também cremos que temos responsabilidade. Amém, irmãos? Somos responsáveis pelo que fazemos.
Só que de maneira misteriosa, Deus está governando tudo isso soberanamente. Então nós devemos fazer as escolhas certas, buscar ser santificados e guiados pelo Espírito para fazermos a coisa correta, fazer a vontade de Deus, mas de uma forma ou de outra, o que Deus planejou, a vontade dele será estabelecida, não interessa o que nós estamos fazendo hoje. Amém? Mas feliz aquele que hoje vive a vontade de Deus. Amém, irmãos? Diga assim, é tudo sobre ele. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu falei, isso precisa achar lugar de descanso no seu coração. Isso que aconteceu aqui com Jesus, que nós lemos, foi profetizado por Zacarias, cerca de 300 anos antes, para mostrar que Deus estava governando sobre todas as coisas. Em Colossenses 1, vamos abrir Colossenses 1, verso 16, fala um pouco sobre essa soberania de Deus. Colossenses 1, 16. Está escrito assim, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Até o maior demônio que existe hoje subsiste porque Deus está sustentando a existência dele, Cristo. Tudo que é criado está sob o controle dele, subsiste por causa da presença dele. Fala amém, irmãos? Você não pode, é por isso que a Bíblia diz tantas vezes para nós, não temas. Eu sou contigo. Esse Deus que governa todas as coisas, que sustenta todas as coisas na sua mão, ele diz para nós, não temas. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão aí, não temas. Eu nunca conferi, mas já falaram que não temas é a expressão mais dita na Bíblia. Quem tiver interesse, confere lá depois. Mas eu acredito que aparece várias vezes mesmo. Amém? O tempo todo, não temas, não temas. Na verdade, eles falam que há 365 vezes parece, uma para cada dia do ano, para que você se lembre, não temas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ele continua no verso 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre o céu, que é sobre a terra. Diga assim, toda a criação subsiste nele, todos os poderes, autoridades, governos estão nas mãos dele. Amém, irmãos? Que essa palavra encontre o seu coração em paz agora, em nome de Jesus. Amém? Quero colocar aqui uma citação do C.S. Lewis. C.S. Lewis viveu ali naquele período de guerras. Ali onde o Oppenheimer lá estava fazendo as bombas atômicas, e isso assolou o mundo de medo e de pânico. Porque depois que viram que uma bombinha da menor lá podia fazer, como fez lá no Japão, as pessoas falaram, meu Deus, se estourar uma guerra com isso aqui, acabou o mundo. E o mundo estava sob tensão de guerra o tempo todo. E aquelas eram as armas mais modernas. A chance de usar elas era grande. Então as pessoas viviam com medo. E ele escreveu uma coluna num jornal que significa assim, vivendo na era atômica. Ele escreveu isso no jornal de 1948. E ele escreveu assim num trecho: se todos nós formos destruídos por uma bomba atômica, deixa-nos encontrar fazendo coisas sensíveis e humanas. Fala assim, sensíveis e humanas. Orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, banhando as crianças, jogando tênis, conversando com os nossos amigos com uma caneca na mão. Quem ama café, fala amém. E um jogo de dardos. E não amontoados como ovelhas assustadas pensando em bombas. Elas podem destruir o nosso corpo. Um micróbio pode fazer isso, mas não conseguem dominar as nossas mentes. Amém, irmãos? Seja lá como for que esse mundo for acabar, seja lá o futuro econômico desastroso que nos aguarda, seja lá o que for acontecer, a sua ansiedade não vai mudar o futuro. Fala amém. Não importa o quanto você fique ansioso, Jesus fala, você não vai acrescentar um dia à sua vida, por mais ansioso que você esteja hoje. Aleluia. Ou seja, você está jogando sua saúde fora totalmente à toa. Mas que seja lá o mau futuro que vier, que ele encontre você sendo humano e fazendo a vontade de Deus, em paz e aceitando o fim com alegria e esperança. Amém, irmãos? É isso que precisa governar os nossos corações a cada dia. E rapidamente, irmãos, para que
essa verdade sobre a soberania de Deus enche o seu coração. Veja, eu quero citar aqui algumas passagens da Bíblia falando sobre o cumprimento profético de Jesus. Eu quero começar com Gálatas 4:4, não precisa abrir, mas lá está se dizendo assim que o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos. Uma vez eu estava fazendo uma escola de teologia, nós estávamos estudando sobre a história da igreja. E foi muito interessante o que o professor disse, que eu nunca esqueci. Ele disse assim que Jesus, obviamente, o Pai poderia ter mandado ele para encarnar em qualquer momento. Mas ele achou que a plenitude dos tempos para Jesus encarnar fosse lá no governo romano, na época de domínio romano, onde estava sendo governado ali por eles. E sabe, a Roma que começou o que nós podemos chamar de processo de globalização. As cidades, elas não eram conectadas. Era muito difícil chegar em outra cidade. Não havia estradas, não havia conexão entre elas. Mas como Roma saiu dominando várias regiões da Europa e da Ásia, para facilitar a sua fiscalização, para facilitar as suas tropas se locomoverem, para defender essas terras, caso seja necessário, o que eles fizeram? Conexão entre as cidades, os povos, os países por estradas. Roma fez isso. E foi nessa época que Jesus encarnou. E foi nessa época que o evangelho precisava ser pregado. E essas ruas, que pareciam ter sido criadas por um governo opressor, para oprimir, para cobrar, para destruir, Deus estava usando aquele recurso feito por ímpios para espalhar o evangelho de maneira mais eficaz naqueles dias. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso, eu nunca esqueci isso, porque você fala, uau, como Deus usa coisas ruins, usa recursos ímpios para edificação e para a glória do seu Cristo. E então Jesus veio na plenitude dos tempos. Naquela época específica, não sei se você sabe, mas o judaísmo não era uma religião que foi feita para ficar pregando para os outros. Na verdade, você pode ler no Antigo Testamento, Deus falava para o povo justamente para eles ficarem entre eles. Não se mistura com ninguém, não. Não deixa sua filha casar com ninguém de outros povos, não. Não deixa seu filho tomar por esposa de outros povos, não. Esse povo idólatra. Então, naquele momento, a palavra que eles haviam recebido não era para ficar espalhando. Não havia esse ordenamento. Era para que eles ficassem entre si e ensinassem para os filhos de geração em geração. Então, o conceito de pregar a mensagem, para que as pessoas se convertessem, vamos dizer assim, à religião, só veio com os apóstolos. Justamente no momento que o mundo começava a se conectar e a interação entre as cidades e os países estava bem mais facilitada. Diga assim, Jesus veio na plenitude dos tempos. Amém? Isaías 7,14, lá fala que Deus preparou, depois se você quiser anotar para meditar, porque é maravilhoso, Deus preparou uma mulher nunca tocada por homem nenhum, uma virgem agraciada, que ia conceber o Filho de Deus. Se cumpriu quando Jesus nasceu lá na vida de Maria. Amém, irmãos? Malaquias 5:2, lá é um texto que fala sobre Jesus ter nascido em Belém. E é interessante que Maria era de Nazaré, com José. Então, ela fica grávida lá. E ela estava quase tendo um filho lá. Só que aí um dia lá, Herodes, lá, o rei lá do capiroto, lá, o governante, sei lá, da ideologia lá, que ninguém gostava, acordou e falou assim, eu quero fazer um recenseamento. Todo mundo vai ter que ir lá para Belém, para a sua cidade de Natal, para fazer um recenseamento. Aí Maria vai, barriguda, monta no jumento. Se eu fosse José, eu falava, não, eu prefiro pagar a multa desse trem aí, deixa pra lá. Você está grávida? Como é que eu vou te pôr num jumento? Mas ele resolveu ir, achou mais barato ir do que pagar a multa. Aí ele foi. Quando ela pisa em Belém, está na hora de Jesus nascer. Por quê? Porque está escrito que ele devia nascer em Belém, na cidade de Davi. Vocês percebem que um homem resolveu fazer um recenseamento para que no dia de Jesus nascer, ele estivesse na cidade que ele tinha que nascer, que não era a cidade que ele morava? Você consegue perceber Deus orquestrando todas as coisas, irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Oséias 11:1, lá fala que lá está escrito assim, do Egito chamei meu filho. Então Jesus, depois que ele nasce, volta para Nazaré, e aí Herodes quer matar as crianças, né? Porque estava lá o boato que o rei dos judeus tinha nascido. Então ele manda matar todas as crianças, aí o anjo aparece para José lá e fala, vai para o Egito, querem matar o menino. E ele vai. Amém? Por que ele vai? Porque também tinha que se cumprir a mensagem de que depois de um tempo, depois que Herodes morresse, ele voltou para que se cumprisse a mensagem do Egito, chamei meu filho. Então você pensa, um homem maligno um dia acordou resolvendo matar crianças. E
E ele pensa que está fazendo aquilo para preservar o próprio governo dele, mas mal ele sabia que ele estava ali sendo uma peça da soberania de Deus para que a vontade e as palavras proféticas de Deus profetizadas fossem cumpridas. Amém, irmãos? E tem várias outras. Isaías 11:1, que é quando justamente o Senhor Jesus volta para Nazaré. Por que ele tinha que ser criado em Nazaré? Porque também foi profetizado que ele seria chamado de Nazareno, renovo. Amém? Então tudo isso que aconteceu com Jesus. Às vezes você fica vendo a sua vida, mas por que um trem desse aconteceu? Quando eu era criança eu mudei para outra cidade. Eu falei, mas por que eu vim parar aqui nessa cidade calorenta, cheio de mosquito? Não vou falar qualquer não, vai ter alguém de lá. Calorenta, cheio de mosquito. Ruim, não conheço ninguém. Meus parentes ficam tudo longe. Irmãos, fato é que lá tinha uma igrejinha começando. E meus pais foram usados tremendamente lá durante 2 anos. E eu perguntava para meu pai, a gente vai voltar um dia? Ele, provavelmente não. Normalmente quando a minha empresa, o pessoal é enviado, eles não costumam voltar não. Mas nós ficamos lá 2 anos e voltamos. Porque Deus tinha algo para fazer lá. Então a dinâmica da sua vida, as coisas que você não queria que acontecesse, o que de ruim está acontecendo no mundo aí, que está te afetando. Sabe, irmãos, existem coisas acontecendo que nós não estamos enxergando todo o quadro, mas Deus está fazendo com que tudo aconteça, a fim de que toda a sua vontade seja plenamente feita. Porque está escrito que nenhum dos seus planos será frustrado. Quantos estão comigo aqui essa noite? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, não permita. Você precisa pensar nessas coisas, meditar nessas coisas, deixar com que essas coisas ocupem o seu coração, para que você volte a viver uma vida de fé todos os dias, e não uma vida ansiosa. Para que você encontre paz no Deus que nós dizemos que cremos. Para nós testemunharmos da paz desse Deus. Não interessa as circunstâncias. Amém, irmãos? Glória a Deus. E última coisa, sobre a soberania de Deus. A soberania divina sobre pessoas, diga assim, pessoas, eventos e sobre os elementos, os quais o Messias teria contato. Uma outra dinâmica da soberania de Deus é como tudo estava preparado para que tudo se cumprisse. Uma vez eu li um livro chamado Salmos, do N.T. Wright. Quem já ouviu falar? Amém? Esse escritor, um teólogo inglês, muito bom. E ele é um livro sobre meditação de Salmos, e lá ele fala sobre como Jesus, durante a sua vida, vivia as profecias que estavam ali em Salmos. E ele meditava em algo que eu achei interessante. Ele falava assim, será que Jesus nem estava percebendo, mas ele estava vivendo aquilo porque era para acontecer? Ou será que além disso, Jesus, que tinha o seu coração tão cheio das Escrituras, ele, quando vivia a situação específica, ele se lembrava daquilo que ele leu, e era totalmente intencional em fazer aquilo. Seja o que for, eu acredito nas duas opções. E ele fala assim, é por isso que nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus. É por isso que Jesus, quando estava na cruz, e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava não só cumprindo uma profecia, mas ele também estava citando a profecia. Porque ele tinha aquela palavra no coração. Porque como homem, como nós, ele dependia dessas palavras. Amém? Então quando ele clama também, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele também está citando o Salmo 31. Então tanto o Senhor estava ali vivendo aquilo que estava escrito, como ele estava sendo intencional em viver aquilo que ele sabia que estava escrito. Assim como nós também devemos ser, amém, irmãos? Deixar com que a palavra guie os nossos dias. Talvez você se depare com uma situação amanhã e você se lembre de algo que você leu. Já aconteceu isso com você? De você estar numa situação difícil ou boa e você lembra de algo que você leu nas Escrituras. E você é intencional em agradecer, e você é intencional em ajudar o irmão, seja lá o que for. Isso é verdadeiramente fazer com que a gente lê aqui não seja mera liturgia, mas seja vida na nossa vida. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, vocês estão felizes ainda? Amém? Glória a Deus. Então, Jesus não apenas expressamente citou esses versículos, mas ele estava ali intencionalmente cumprindo. No Salmo 69 está escrito, o zelo sobre a tua casa me consumiu. Nós vimos aqui, depois que Jesus entra em Jerusalém, logo após ele entra no templo, pega o chicote, rebenta com tudo. Expulsa lá os comerciantes lá do templo. E os discípulos, quando veem aquilo, falam, verdadeiramente, está se cumprindo o que está escrito, o zelo pela tua casa me consumiu. Salmo 69. Vocês percebem a dinâmica da vida de Jesus entre Deus cumprindo as promessas e ele querendo cumprir o que ele leu? Amém, irmãos? Isso possa te inspirar essa noite. Amém?
Glória a Deus. Agora eu quero falar com os irmãos sobre como eu disse, né, essa entrada de Jesus, ela nos leva a pensar de maneira paradoxal, porque a soberania de Deus estava agindo ali. Então, esse acontecimento foi, diga assim, soberanamente planejado. Amém, irmãos? Amém? Ou soberanamente prevista, melhor dizendo. Mas também, ao mesmo tempo, ela foi humanamente equivocada. Diga-se humanamente equivocada. Embora tudo esteja sendo guiado pela soberania de Deus e a iluminação na mente de Cristo, a gente também pode ver fatores ali que aos nossos olhos parece totalmente verossímil, né? Vamos dizer assim. Então, a gente vê ali que por mais assim, existem o fator natural e o fator sobrenatural. Jesus previu o que ia acontecer e por isso aconteceu, mas também Jesus ali naquela região era famoso. Era um outro detalhe, talvez por isso, né, as pessoas não se importaram dos discípulos levarem o jumentinho, né? Era como se estivesse dizendo, sabe Jesus? Não sei se vocês sabem, mas foi em Betânia que Jesus ressuscitou Lázaro. Então lá ele era extremamente conhecido, amém? Um dos maiores milagre público. Então naquele lugar lá, ele era conhecido, então talvez por isso as pessoas falam, o Senhor Jesus, aquele que ressuscitou Lázaro, né? Aquele que fala que é o Messias, não, então se é para ele, pode levar. Então, essas coisas simultâneas aconteciam, Deus cumprindo as suas promessas e a ação humana acontecendo ali em paralelo, é um mistério. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu estava me questionando sobre a minha fé, ela não era crente não, mas ela perguntou assim, você crê na soberania de Deus ou na responsabilidade do homem? Aí eu fiquei pensando assim, esse cara já foi nas escolas dominical, né? Porque essa pergunta dele é boa. E aí, você travaria na hora? O que você responderia para ele? O que você cria? Eu falei para ele, cara, eu creio nas duas coisas. Eu creio que eu sou responsável. Eu creio que eu preciso escolher. Eu creio que eu preciso me esforçar, esmurrar o meu corpo para fazer a vontade de Deus, mesmo que eu não queira. Mas eu creio que Deus está guiando todos os meus passos soberanamente. E Ele vai me levar para a sua vontade. Amém, irmãos? Imagine que você está num cruzeiro, num navio. E o destino daquele navio é Portugal. E não interessa o que se aprontar lá dentro daquele navio. Ele vai sair do Rio e vai chegar em Portugal. Esse é o itinerário previsto. E é ele que vai acontecer. Amém, irmãos? Você não tem controle. Entretanto, apesar de você não ter controle sobre o trajeto daquela embarcação que está levando você e mais um monte de gente, você será totalmente responsável pelo que você fizer lá dentro. Mesmo que o que você faça não irá mudar o destino do navio. Mas você será responsabilizado, sim, por tudo que você fizer durante o trajeto. É mais ou menos assim que eu creio que seja o mistério da ligação entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Como estão entendendo? Porque tem pessoas que falam assim, você é tudo soberano mesmo, então Deus já fez tudo, Deus já previu tudo que eu vou falar, Ele já escreveu no livro, eu só sou uma peça de xadrez, um peão, então não estou nem aí para nada. Não, irmãos, não é assim que funciona. Amém? Você é responsável, sim. Deus pede para que você se esforce. Deus pede para que você escolha certo. Deus fala para você ser guiado pelo Espírito, ouvir a direção de Deus, conhecer a Ele, crescer. Amém, irmãos? Deus pede um monte de coisa para a gente, para que a gente escolha fazer a sua vontade. Mas, ao mesmo tempo, somos governados por ela, de maneira sobrenatural. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos falam graças a Deus? Assim é, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, quando as pessoas olham ali, vamos abrir abre sua Bíblia em Zacarias 9, que é o texto que está profetizado, né, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Zacarias 9, 9. Porque ao primeiro olhar, você fala, uau, as pessoas estão entendendo. Jesus entrou, elas o reconheceram, elas saudaram ele como o rei, como o descendente de Davi. Elas clamaram por ele salvação. Então estava dando tudo certo. Elas estavam entendendo a profecia, elas estavam citando o próprio profeta Zacarias. Vamos ler aí, Zacarias 9:9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumento. Destruirei os carros de guerra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até os confins da terra. Sabe por que as pessoas, mesmo sendo uma entrada muito humilde, bem diferente do que era normal, de um rei entrando na cidade vitorioso, elas o reconheceram como rei? Porque elas estavam
com a expectativa do restante do versículo que eu acabei de ler. Então ele entrou num jumentinho, tá bom, diferente. Mas está escrito também no mesmo versículo que ele vai anunciar paz às nações, e o seu domínio se estenderá. Ele vai nos libertar. E eles estavam pensando em quê, irmãos? Eles estavam pensando em libertação do pecado, enraizado no seu coração, da maldade, da ganância, da corrupção, do adultério, da mentira deles, ou estavam pensando em se livrar de um governo ruim? Seja honesto. Qualquer semelhança com a realidade não é coincidência. Aleluia. Então a expectativa que eles tinham em Jesus não era da redenção da alma, da reconciliação com Deus. Eles nem se achavam tão pecadores assim. Eles achavam que o problema deles era político-militar. Qualquer semelhança com a realidade não é coincidência. Eis que eles achavam que era o problema deles. Era para isso que eles estavam pedindo: salva-nos. De quem? De Roma. Roma que cobra imposto alto, ninguém aguenta. Roma que nos oprime. Volta, e vai ser como foi na época de Salomão, o maior rei da época. Palácios de ouro. Geram todos os povos vindo querer saber a opinião de Salomão sobre as coisas. Israel num cenário internacional maravilhoso. O rei mais sábio de todos, o mais rico que já teve. Eles estavam querendo era isso, irmãos. Essa era a expectativa do coração deles. Então, quando eles viam Jesus entrar, eles não estavam saudando pela salvação da sua alma. Eles estavam querendo ser libertos de um governo ruim. Quem está entendendo, irmãos? E é justamente por isso que essa passagem, embora eles estavam entendendo que era algo profético, ela foi totalmente equivocada humanamente. Eles não estavam entendendo de fato o que estava acontecendo. Assim como Nicodemos também não entendeu. Ele foi lá, com a expectativa lá de libertação para Jesus, e Jesus falou para ele assim: é o seguinte, meu irmão, só tem um jeito de vocês serem livres. Como? Nascendo de novo. Hã? Nascer de novo. Porque do jeito que você está aí, você está condenado. Do jeito que você está aí, meu irmão, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Irmão, mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei: exatamente, você não vai fazer. Eu que vim fazer no seu lugar. Fala amém. É para isso que Jesus veio nos libertar. Porque as pessoas acreditavam que o seu problema era o governo, eram os impostos, era a economia ruim, era a opressão. Assim como hoje a gente acha que o nosso problema é dinheiro. O nosso problema é o nosso emprego, que não é o emprego dos sonhos. Não, o nosso problema é que eu pago um aluguel muito caro e eu queria aquela casa. Não, meu problema é a crise imobiliária. Sei lá, não consigo comprar minha casa. Não, irmãos, o nosso problema não é nada disso, o nosso problema é o pecado. O nosso problema é a corrupção no nosso coração. É para isso que o Senhor Jesus veio. Amém? É por isso que Deus não é resolvedor de problemas. Fala para o seu irmão aí: Deus não é resolvedor de problemas. Diga assim: Deus é resolvedor de pessoas. Fala amém. Fala assim: Deus veio resolver você. Fala para o seu irmão. E eu também. Amém, irmãos? Como Ele vem nos resolver? Nos redimindo do nosso pecado, nos entregando o espírito da promessa, nos fazendo nascer de novo, sendo transportados de um reino, de um império de trevas, para um reino do Filho do seu amor. Essa é a obra de Jesus. Para muita gente não é o que elas estão querendo, porque elas pensam que não estão precisando disso, porque elas não conseguem enxergar o reino de Deus como deve ser enxergado. Existe um livro que se chama O Reino de Deus de Ponta Cabeça. E ele fala justamente como a ótica de Deus e a nossa são tragicamente opostas. A gente vê o reino de Deus e é como se ele estivesse de cabeça para baixo, ele não faz sentido. E aí o Espírito Santo precisa nos recolocar numa posição que a gente comece a enxergar o reino de Deus como ele é. Porque no império dos homens, aquele que governa, aquele que toma posse do império é o mais forte. É o que tem mais poder, mas no reino de Deus, a Bíblia diz que é dos mansos. Não faz sentido com a nossa cosmovisão humana. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz que feliz é aquele que tem sede de justiça. Não aquele que está experimentando a justiça que pensa que merece. Mas é aquele que está vendo a justiça e tendo sede de que a justiça seja feita, porque a Bíblia diz que esses Deus vai satisfazer.
Então o reino de Deus é totalmente diferente do nosso ponto de vista. É por isso que as pessoas estavam vendo aquele cumprimento profético na frente delas e elas não entenderam nada. E por que eu sei que elas não entenderam nada? Porque as mesmas pessoas que domingo estavam dizendo Hosana nas alturas, na sexta-feira estavam mandando soltar o ladrão e crucificar o Salvador delas. Por isso que elas não creram. E por que elas estavam querendo crucificar o Salvador, irmãos? Porque suas expectativas de salvação foram frustradas. Porque não era aquele o tipo de Salvador que elas tinham expectativa. Você está entendendo o que eu estou falando? O J. Carson fala assim, a aclamação em palavra deles eram verdadeiras, mas era incompleta em entendimento. Amém, irmãos? Então, eu queria que você meditasse, irmãos, quais expectativas você tem colocado no Senhor nesses dias? O que você pensa a respeito do Senhor? Eu quero te perguntar se o que você pensa é bíblico, ou algo que você resolveu sozinho no seu coração. Se foi algo que você resolveu sozinho no seu coração a respeito do que esperar de Deus, eu tenho algo para te dizer hoje, você vai ser extremamente frustrado. Mas eu tenho também uma boa notícia, todo discípulo do Senhor se frustrou. Todo. Não foram só os incrédulos que o crucificaram, que foram frustrados, seus discípulos também se frustraram. A diferença é que eles encontraram arrependimento e tiveram seus olhos abertos depois. Amém, irmãos? Então, não estranhe se a sua caminhada com o Senhor até aqui teve muitas frustrações acumuladas. Você pensava que ia ser de um jeito e foi de outro. Você tinha uma expectativa que Deus ia fazer de um jeito e foi de outro. Então, o movimento aqui da Bíblia, sabe, esse movimento que a Bíblia chama de apostasia dos últimos dias, que significa o abandono da fé, são nada mais, nada menos que pessoas frustradas com Deus, porque Deus não supriu as suas expectativas. Só que o apóstolo, ele abandonou a Deus no dia que ele foi frustrado. Agora o discípulo, que também vai se frustrar, porque ele também precisa de revelação e de conhecimento, de arrependimento, a diferença é que o discípulo, ele se frustra, mas ele volta. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, sim, Pedro também largou Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús estavam tudo frustrados. Eles estavam andando lá e Jesus apareceu glorificado, eles não reconheceram. A frustração era tanta, a expectativa de Deus ser do jeito que eles queriam era tanta, que Deus apareceu encarnado, ressurreto, glorificado na frente deles, e eles não reconheceram. Isso me assombra o coração. Você não? Jesus, de alguma forma, está se manifestando na minha vida e eu não estou reconhecendo Ele, porque Ele não está aparecendo do jeito que eu quero. Isso me assombra um pouco. E tem que realmente nos colocar em temor para que a gente busque sensibilidade. E Jesus pregava para eles. O Paulo Borges, quando ele vai pregar essa passagem, eu acho bom demais, ele fala assim, eles tiveram um culto avivado. Jesus era o pregador do culto. E eles falavam, meu Deus, meu coração está pegando fogo aqui com essa palavra. E eles mesmo assim, eles não estavam entendendo nada. Eles sentiam uma manifestação espiritual, mas não conseguiam enxergar Jesus. É por isso que manifestação de dom e nada pode ser quase a mesma coisa. Pode continuar fazendo com que as pessoas sejam cegas. 10 pessoas foram curadas, só uma teve olhos abertos. 10 curados, só um foi sarado. Porque só um voltou para Cristo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Porque para aqueles 9, o problema deles era a lepra. Mas um entendeu que o problema dele é porque ele não tinha visto Cristo antes. E ele sendo curado ou não, ele foi sarado. Porque ele se encontrou com o Salvador. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, irmãos, às vezes a gente se frustra com Deus porque a gente colocou expectativas no nosso coração que a gente resolveu sozinho. Conforme os nossos próprios desejos, o nosso próprio modo de pensar. A palavra de Deus diz em Romanos 12, não se amolde ao padrão dessa era. E ele fala, sejam transformados pela renovação da sua mente, para que vocês possam viver e comprovar a vontade de Deus. Às vezes a gente se frustra com Deus, porque a gente pega o que Ele diz para nós, e a gente coloca num molde dessa era. Vou te dar um exemplo. Se Deus vira para você aqui hoje, usando alguém, ou qualquer uma situação, mas Deus vira para você e fala, eu te farei próspero, muito próspero. Honestamente, o que você pensa? Nesse momento, qual a expectativa gerada? Você pensou naquele carro que você sempre quis ter? Fala sério, você pensou naquela conta em dólares? Você foi lá na palestra do coach, ele falou que você tinha que fazer, mas você mal está tendo real. E o cara te falando para você investir em dólar. Meu Deus. Ou você pensou naquela casa incrível, a sua empresa faturando na casa dos bi. Uai, Deus falou próspero.
encaixando num molde dessa era? Deixa eu te perguntar uma coisa, o que é próspero para Deus? Será que próspero para Deus é isso que eu falei? Sim ou não? Quando meu avô faleceu, a minha tia nós estávamos lá velando ele, e uma das minhas tias, né, que era mais responsável por cuidar dele, chegou lá e começou a chorar e falou assim: nossa, como eu queria ter dado mais coisas para o meu pai, né, mais conforto. Nossa, meu pai viveu uma vida tão humilde. E aí o Senhor trouxe no meu coração o Salmo 118. Vamos abrir o Salmo 118? O Salmo 118 é prosperidade no conceito de Deus. Talvez, irmão, você vai sair daqui percebendo que a promessa de Deus de você ser próspero já foi cumprida há muito tempo. E você não está desfrutando porque você não alinhou suas expectativas com a vontade de Deus. Salmo 118. Acho que não é o 118, não é o 100, acho que é o 128. Isso, é 128, amém? Bem-aventurado ou feliz. Porque às vezes você pensa, Deus vai diz que eu serei feliz. Às vezes felicidade para você é as coisas que eu falei. Mas veja, o que Deus chama de feliz ou bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Vou te falar o que é prosperidade para Deus. Amém, irmãos? Prosperidade para Deus são pessoas que temem ao Senhor. São pessoas que se esforçam para andar no seu caminho. Ainda que falhem, nós falhamos, mas ela se esforça e dedica a sua vida em viver a vontade de Deus. Prosperidade para Deus é família. É um homem que consegue comer do fruto do seu trabalho. Às vezes ele não tem tudo que tem, mas ele conseguiu sustentar a sua família. Foi o que eu disse para minha tia. Meu avô não teve muita coisa mesmo, aos olhos humanos. Mas ele foi um homem bem-aventurado. Porque ele guardou os caminhos do Senhor. Ele é um homem que temia ao Senhor. E ele é um homem que, do fruto do seu trabalho, sustentou 8 filhos. Ele é um homem que, quase todo domingo, a gente sentava lá na mesa. E ele podia ter a alegria de ver a sua esposa, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Deus diz, ele vai ser próspero durante a sua vida. E vai ver os filhos dos seus filhos. Meu avô é o homem mais próspero que eu conheci. Mesmo nunca teve um carro. Nunca teve um carro. Morou numa casa que ele ganhou do irmão dele. Foi o homem mais próspero que eu conheci. E aquilo consolou o nosso coração. Sabe, irmãos, às vezes nós somos infelizes porque nós criamos expectativas humanas não alinhadas com a vontade de Deus. Talvez você seja uma pessoa mais próspera desse lugar, mesmo você não tendo muitas coisas. E talvez haja pessoas aqui que têm muita coisa e é uma pessoa extremamente miserável. Porque a única coisa que ela tem são as coisas. Amém? Ele não valoriza a sua família, ele não se importa em ter tempo de mesa com sua esposa, com seus filhos. Talvez ele veja os filhos dele uma vez na semana, ou só nas férias, porque não tem tempo, porque está ocupado demais buscando a prosperidade. Talvez muitos de nós, às vezes, gastam a nossa vida buscando a própria miséria e negligenciando a prosperidade que o Senhor já nos deu. Não que Deus não possa te dar muitas coisas, mas não é isso que vai definir se você é um homem próspero ou não. Porque se Deus te der essas coisas e essas coisas governarem o seu coração, você é o mais miserável dos homens. Mas se Deus te deu essas coisas e você usa isso para edificar pessoas, então você está cumprindo um propósito. Amém? Então talvez Deus virou para você também e falou assim, meu filho, eis que eu te digo, assim diz o Senhor, seu ministério vai ser grande. Seja honesto, o que você pensou quando Deus falou que seu ministério ia ser grande? Você pensou num galpão que cabe 10 mil pessoas cheias e você pregando lá para elas? Ou você pensou igual aquele pastor do Instagram lá, que tem uma casa em Orlando, 3 Porsche, que vive do ministério, porque o ministério é tão grande que ele consegue comprar 3 Porsche à custa do ministério? E um Instagram com 10 milhões de seguidores, ouvindo você responder caixinha, se importando com a sua opinião idiota. Desculpa, eu deixei escapar um pouco a minha opinião.
A carne escapuliu. Me perdoa. Será que é isso que é um ministério grande aos olhos de Deus? Ou será que esse é um conceito de ministério grande aos olhos dos homens? Sabe o que é um ministério grande? Abra sua Bíblia em Mateus 23:11. Mateus 23:11. Vamos ler o verso 8. Jesus está repreendendo os fariseus, inclusive é um dos dias da Semana Santa, o seu sermão contra os religiosos, os fariseus. E no verso 8 ele está falando assim: vocês não serão, está falando agora para os discípulos, né? Diferente dos fariseus, vocês não serão chamados de mestre, porque só há um mestre de vocês. Todos vocês são irmãos. Fala assim: todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de papai espiritual, aleluia. Porque vocês só têm um pai. Fala assim: vocês só têm um pai, aleluia, que é seu pai que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque só existe um guia com G maiúsculo de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês, diga-se o maior entre vocês, será o servo de vocês. Quem fala amém? Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O maior no reino dos céus é aquele que serve. A palavra ministro ganhou uma conotação pomposa, né? Por causa da política e por causa da igreja mesmo. Ministro é aquele cara lá nas alturas, que senta na cadeirinha no púlpito, para todo mundo ver, e ele ser honrado. Mas a palavra ministro significa escravo, no original. O maior no reino de Deus é aquele que é escravo dos irmãos, por amor. Quem vai estar à direita de Deus naquele dia? Quem vai ter o grande ministério reconhecido e falar servo bom e fiel? Será aquele que serviu. Com tudo que tem, com tudo que é, com tudo que conseguiu. Amém, irmãos? Quem você acha que teve um ministério maior? Os fariseus, que tinham vários discípulos, ou Natanael, que a Bíblia conta que pregou para um homem só. E detalhe, esse homem era Paulo. Ele curou Paulo. Sabe, aquele dia não vai ser medido o tanto de pessoas que converteram pela sua pregação. Vai ser medido o quanto você foi fiel com o que Deus te entregou. Talvez pessoas lá que Deus confiou 2 pessoas e foram fiéis a essas 2 pessoas serão chamados de servo bom e fiel. E talvez haja pessoas que Deus confiou 5.000 e ela não foi fiel nem à esposa. E vai ouvir servo mau e negligente. Vai para um lugar onde tem choro e ranger de dentes. Amém, irmãos? Sabe por que às vezes a gente é frustrado com o nosso ministério? Porque nós pensamos o nosso ministério com a expectativa dos moldes dessa era e não conforme a vontade de Deus. Se você está servindo da maneira mais simples possível, talvez a promessa de Deus do seu ministério ser grande já esteja se cumprindo. E talvez você esteja perdendo tempo investindo em ministério relevantemente fracassado, que não tem nada a ver com o que Deus queria para você, mesmo que você consiga reconhecimento de muitas pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? Com quem você decidiu ter expectativas? Eu só dei 2 exemplos, irmãos, mas aplica isso a tudo, todas as outras coisas. O que mais Deus já te disse? E o que você pensou sobre essas coisas? O que você pensou quando Deus falou, vou te dar uma esposa? Você pensou em quê? Você pensou num conto da Disney, né? Ou será que Deus estava te entregando uma mulher para você entregar toda a sua vida para ser o que ela precisa? E não te entregou uma mulher que você pensa que merece? Amém, irmãos? E não para que você seja feliz, mas para que você doe todo o tempo da sua vida para ser o homem de Deus que ela precisa. Mesmo que em muitos momentos isso te deixe triste e frustrado. Quantos estão me acompanhando? Para terminar, irmãos, o Evangelho de Lucas, ele conta essa mesma história, mas ele acrescenta um detalhe poderoso e incrível. Lucas 19:41, eu vou ler e vou encerrar. Amém? Lucas 19:41. É a mesma passagem, Jesus acabou de entrar, a entrada triunfal em Jerusalém, um relato idêntico aí do verso 20 ao verso 24.
19, do verso 41, não, do verso 28 ao verso 40 é o que nós já lemos no Evangelho de Marcos. E do verso 41 em diante, Lucas acrescenta algo que só ele fala. Ele diz assim: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Sabe, as mesmas pessoas clamando o Salvador, aquilo não comoveu Jesus, porque ele sabia que elas não estavam entendendo nada. E Jesus faz um clamor triste, dizendo: se você soubesse, se seus olhos fossem abertos a respeito do que é preciso para conseguir paz. A paz que você tanto espera, que é, sei lá, talvez do governo melhorar, de Israel ser o país do poder, como já foi um dia. É isso que você pensa que vai te trazer paz, mas não é. Porque Salomão teve tudo isso e não teve paz. Ele diz que a vida dele foi um desperdício. Isso que ele diz lá no seu livro de Eclesiastes. E Jesus continua: pois virão dias em que os seus inimigos cercaram vocês de trincheira e apertarão cerco por todos os lados, vão arrastar vocês e matar todos os seus moradores, não deixarão pedra sobre pedra. Jesus já está prevendo o que ia acontecer no ano 70, o sítio de Jerusalém. E ele continua: porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Como eu disse para os irmãos, a expectativa desse povo com relação ao Messias era tão humanamente equivocada, era tão de acordo com os padrões da era, os padrões do mundo, que Deus estava lá encarnado, físico, podia ser ouvido, podia ser tocado, e as pessoas não reconheceram a visitação do Deus encarnado. E o que eu disse para os irmãos, o que me deixou com temor ao fazer essa palavra, ao mesmo tempo que eu me senti encorajado em ver a soberania de Deus atuando sobre todas as coisas, e a vontade de Deus sendo cumprida, não interessa o que a falha daquele povo, a ignorância, a cegueira, a vontade de Deus foi feita, mas ao mesmo tempo, eu me enchia meu coração de temor, porque eu falava: Senhor, como o Senhor está nos visitando esses dias? Será que nós estamos enxergando? Ou será que o Senhor está nos visitando de uma maneira que não está de acordo com a minha expectativa de Deus, de divindade, e eu estou ignorando ela, esperando uma outra manifestação? Sabe que as pessoas esperavam que o Cristo seria mais ou menos como Elias, porque eles se apegavam em manifestações do passado, em avivamentos do passado, e não conseguiam enxergar o novo avivamento que Deus estava promovendo naqueles dias através de Cristo. Eles ainda estavam apegados aos milagres de Moisés, às manifestações de Elias, de Eliseu, às vezes ao templo e às coisas que aconteciam no templo. Mas não é à toa que Jesus encarnou numa época em que a Arca da Aliança não existia mais. E se a Arca não existia mais no templo, o templo era inútil. Tudo girava em torno da Arca da Aliança, que era a presença de Deus lá. Aquele templo era glorioso e bonito, mas a presença de Deus não estava lá mais. E as pessoas eram tão apegadas, à religião, aos métodos, à expectativa de Deus, que elas ficavam lá num culto a vida toda e a presença de Deus não estava lá mais. A presença de Deus estava no deserto, conversando com pobres, prostitutas e pecadores. Mas esse Deus não estava de acordo com as expectativas. E elas não reconheceram Deus visitando. Eu quero te perguntar: como é que Deus está nos visitando hoje? Os irmãos sabem? Como é que Deus nos visita hoje? Eu vou dizer como é que Deus nos visita hoje. É da maneira que essa geração tem mais rejeitado. A palavra de Deus diz em Efésios que hoje é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida. Hoje Deus nos visita na comunhão dos irmãos. E não é à toa que muita gente quer Deus, mas não quer a igreja. Quer o templo sem a presença. Porque eu sirvo a Deus do meu jeito, no meu lugar. Tem dois tipos de apóstata, O cara que rejeita Jesus e fala que não quer saber mais de religião. E o outro tipo que eu acho pior, que é aquele que cria o Jesus à sua conveniência. É por isso que você vê aí gente que faz trabalhos pornográficos, dizendo que Deus está feliz com ela. Por quê? Porque ela criou um Jesus que cabe na conveniência dela. É por isso que você vê pastores roubando os outros, então jurando que estão fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele criou um Deus que cabe às suas necessidades. E é cego. É por isso que você vê pessoas lá, você entra no Instagram, toda sorte de perversidade, de imoralidade, mas está lá um texto bíblico, lá e duas mãozinhas assim, e ela, na cabeça dela, Deus está feliz. Porque se ela está feliz, Deus é bom, Deus fica feliz.
negligencia o lugar da presença. O lugar da presença hoje é a comunhão dos irmãos. Por isso que não existe. Não, irmãos, eu sei mais do que talvez você. Eu sei mais que muita gente aqui, o quanto é difícil a caminhada às vezes para se manter comunhão. Manter comunhão não é fácil. Perdoar o seu irmão não é fácil. Amar o irmão que te traiu não é fácil. Virar outra face para o irmão. Não deixar aquilo virar amargura no seu coração, a fim de que a comunhão não seja destruída. A fim de que as relações não sejam quebradas. Engolir o seu orgulho. Servir. Às vezes isso faz a pessoa desanimar e falar, não, porque essa igreja não presta. Não, irmãos. Igreja é o como Cristo está nos visitando nesses dias. Você não está desfrutando da presença de Deus se você não vive uma vida de igreja e todas as dificuldades que isso implica. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Deus não está mais num templo onde você vai lá todo domingo e não tem compromisso com a sua comunidade e vai embora viver a sua vida do jeito que você quer. A presença de Deus não está aí. A presença de Deus está quando nós nos submetemos aos processos que o Senhor tem para nós e aceitamos que nós precisamos deixar com que Ele nos molde, a fim de que nós suportemos em amor uns aos outros. Porque o Espírito Santo, diga assim, o Espírito Santo é o Espírito da comunhão. Fica de pé onde você está. Amém? Que texto forte. Deus estava lá e eles não reconheceram o tempo da visitação. Talvez você não esteja reconhecendo que Deus está aqui. Porque ninguém fez fogo cair do céu, nenhum cego está enxergando, nenhum paralítico andou. Mas estamos aqui em comunhão, discernindo o corpo de Cristo. Que antes dessa ceia, você entenda que nós estamos fazendo isso comunitariamente. Porque a ceia é para que a gente se lembre do que Jesus fez por nós. E para que a gente também se lembre daquilo que Ele pediu para que nós fizéssemos uns aos outros. Repartíssemos, compartilhássemos virtudes, alegrias, dores, dificuldades, frustrações, recursos, pobrezas. O Senhor nos reúne para que a gente aprenda a comungar todas essas coisas pelo Espírito Santo de Deus. A presença do Senhor, diga assim, a presença de Deus. Diga assim, Cristo nos visita hoje através da igreja. Diga assim, e a igreja não sou eu, é nós. Você sozinho na sua casa assistindo um culto online não é igreja. Fala amém. Amém? Você só é igreja quando você está em comunhão com 2 ou 3. Amém, irmãos? Os irmãos podem vir receber a ceia. Como Paulo disse, eu quero que você faça isso com entendimento. Amém, irmãos? Vai pegando e meditando sobre essas coisas. Nós vamos cantar a canção Hosana novamente. Para que você se lembre que tudo que está acontecendo na história da humanidade foi divinamente previsto, soberanamente previsto. Você vai pegando isso aí, meditando nessas palavras, já pode começar a orar, amém? Ore no seu espírito, ore com as suas palavras. Adore ao Senhor aí do jeito que você está mesmo. E deixe o Senhor falando com você. E essa semana, quando você vê esse raminho lá na sua casa, pendurado na porta, na geladeira, no seu armário, no seu espelho, você possa se lembrar de que não basta dizer Hosana e estar com as expectativas desalinhadas com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça
essa noite. Hosana significa salva no Senhor. Hosana nas maiores alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, o Filho de Davi, aquele que é rei sobre todas as coisas, sobre todos os eventos da humanidade. Ele é soberano, ele é rei, ele controla sobre todas as coisas. Hosana nos convence essa noite, Pai. Alinha as nossas expectativas à Tua vontade, Pai. Abra os nossos olhos para que possamos ver. Abra os nossos olhos para que possamos reconhecer o tempo da Sua visitação nesses dias. Tua palavra diz que quando o irmão precisa e nós o ajudamos, nós estamos ajudando ao Senhor. Quando recebemos uma pessoa em nossa casa, estamos recebendo o Senhor. Que quando visitamos um preso, estamos visitando o Senhor. Porque o Senhor nos visita hoje, Pai, é na comunhão dos santos, é no compartilhar das coisas dessa vida, Pai. Abra os nossos olhos essa noite, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Levanta esse pão que está aí na sua mão, porque na noite que foi traído, que aconteceu, assim como essa semana, numa sexta-feira, o Senhor levantou o pão, e Ele disse: esse é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso, repartam ele em memória de mim. E Ele também disse: esse é o sangue da nova aliança que eu faço em favor de vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem, partirem, façam memória de mim. Então eu quero que você coma esse pão, discernindo que o que há poder não é nesse pãozinho, nem nesse suquinho, assim como não há nesse raminho. Que o poder e a visitação do Senhor Jesus hoje, fisicamente, é quando nós fazemos isso junto com os irmãos. É quando nós repartimos a nossa vida com os irmãos. Assim como você vai repartir esse pão, reparta esse pão com alguém hoje. Amém? Reparta com quem está do seu lado. Para que fique um memorial litúrgico, pedagógico, de que nós devemos repartir a nossa vida uns com os outros. Amém, irmãos? E assim você pode comer o pão e beber do cálice, enquanto você adora o Senhor.
Aplauda Jesus. Glória a Deus. Essa entrada que Jesus fez foi uma entrada triunfal, irmãos. Glória a Deus, e que nós possamos ter essa consciência e de forma pedagógica, irmãos. Que essa seja uma semana pedagógica em nossas vidas. Amém?